e que ele recebe a oportunidade para pregar a primeira vez, a segunda, geralmente é a palavra que ele escolhe, que é uma palavra fácil de pregar, não tem, digamos assim, mistérios aqui para a gente ministrar essa palavra. Se uma queixa que eu escuto muito, quando eu incentivo alguém a ler a Bíblia, geralmente as pessoas, grande parte me responde assim: pastor, eu até gosto de ler, só que eu não entendo. Amém? Alguém já falou isso algum dia? Muita gente fala. Agora, quem lê esse capítulo aqui, esse versículo que a gente leu, não tem o que não entende. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma mulher doente, bem doente, ela tem um fluxo de sangue, né, uma hemorragia. O que leva essa mulher a ter uma hemorragia? Irmão, isso aqui é há 2000 anos atrás. Hoje, se você tiver uma hemorragia, você vai procurar um ginecologista, ele vai pedir para você fazer um ultrassom ou um outro exame e já vai dar a causa da hemorragia. Ele vai dizer, tem um mioma, tem isso, tem um cisto, tem aquilo, tem aquele outro. Aí o que acontece? Ele vai tentar prescrever um medicamento para ver se resolve, e se não resolver, ele vai tentar usar o laser, né, para fazer a cura dessa enfermidade, ou até provavelmente uma cirurgia. Você vai ficar curada, pronto, resolveu o teu problema. Só que naquela época, irmãos, a ciência, ela era bem limitada, mas bem limitada mesmo. Os tratamentos, irmãos, eram feitos à base de ervas. A maioria dos problemas estava com uma enfermidade, um problema de saúde, erva, chá e tudo quanto é medicação, base ervas, né? Então essa mulher, conforme diz a Bíblia, ela procurou os médicos, né, 12 anos com a hemorragia, procurando o médico não é gratuito, né, tem que pagar, não tinha SUS naquela época, né, o SUS também não é de graça, a gente desconta lá no pagamento e vai lá constar, o médico do SUS é de graça. Não, a gente paga também, né, só que é descontado na fonte, essas coisas. Então na época não tinha. Quem quisesse um médico tinha que ter dinheiro. Então, ela tinha dinheiro. E a Bíblia diz, irmãos, que todo o dinheiro que ela tinha, ela gastou. Gastou com os médicos. Gastou comprando medicamentos. Sabe? 12 anos lutando contra uma doença. Sabe? Um final de semana com gripe, parece que não termina o final de semana. Não é verdade? Você fica ali, sábado e domingo, espirrando, tossindo, dores no corpo, febre. Meu Deus, parece que o dia não passa. Não é verdade? Agora, tu imagine 12 anos lutando contra uma doença. E não era uma doença comum, era uma doença, irmão, que humilhava a pessoa. Imagine essa mulher aqui, irmãos, ela sangrava literalmente. Então, se ela sentasse em algum móvel, ou se ela andasse, se ela não tivesse muito bem preparada para aquela situação, ela passava vergonha. E sem contar, irmãos, que segundo a lei, essa mulher, ela era uma mulher judia, então ela tinha que obedecer os preceitos da lei. E o que é que os preceitos da lei diziam a respeito de uma mulher com fluxo constante? Diziam que essa mulher, ela não podia estar em público. Não, tu já pensou, irmãos, você não poder participar de uma festinha de aniversário? Já pensou você não poder participar de um culto? Já pensou você não poder ir às compras com teu marido, como todos os casais fazem, vão às compras? Essa mulher não podia. Tu já pensou, irmãos, aonde essa mulher sentava, segundo a lei, ninguém podia sentar ali. Quem sentasse no local que ela estava sentado, ficava contaminado pela lei e também passava 7 dias afastado de tudo e de todos. Então, meus irmãos, as normas da lei eram pesadas no tocante a esse problema. Quem sabe que a maior parte das contaminações se dá pelo sangue? Pelo sangue, entendeu? Sangue, saliva, secreção que o corpo exala e tal, aquilo ali contamina. Então, nós vivemos aí uma pandemia aí que não faz muito tempo atrás, os irmãos sabem como é que era, né? O filho não podia visitar o pai,
ficava lá por chamada de vídeo, né? Ai, mamãe, morrendo de saudade, mas não queria ir com medo de transmitir o vírus. Então, isso foi alguns meses com a gente. Essa mulher estava há 12 anos sem poder ver pai, sem poder ver mãe, sem poder se relacionar, sem poder usufruir da sociedade, entendeu? Do envolvimento com outras pessoas. Irmãos, o problema, digamos assim, essa separação dela com a sociedade era mais prejudicial do que a doença dela. Às vezes o que mais mata o doente não é a doença em si, mas é o desprezo que ele sofre, o preconceito que as pessoas têm contra ele, o afastamento que as pessoas fazem. Fulano está doente, às vezes a pessoa morre em cima de uma cama, desejando ver o rosto de alguém, e esse alguém não aparece, só vai aparecer no dia do enterro. Então esse abandono, irmãos, que o doente sofre, é terrível. É muito triste a pessoa ficar abandonada, esquecida por tudo e por todos. Então essa mulher vivia isso, indo ao médico, gastando, medicando, e nada resolvia. Chegou uma hora, diz aqui a palavra de Deus, que ela gastou tudo o que tinha com os médicos, nada adiantou, e a Bíblia diz que ela estava pior. É terrível quando você vê que a doença ela vai se agravando, né? Primeiro você começa com dores, um exemplo, depois você começa perdendo movimento, daqui a pouco você só consegue ficar sentado, daqui a pouco só deitado, e a pessoa vê que aquilo vai se agravando. E qual é o final disso? A morte. Então essa mulher, ela estava caminhando para a morte, mas com certeza era uma mulher jovem ainda. Era uma mulher que poderia viver muitos anos ainda e ser muito feliz. Aqui nesta noite, irmãos, talvez a esperança de alguém seja essa: pastor, eu só espero a morte, porque a minha vida é um vale de lágrimas. Mas será que você não está muito novo, muita nova, para dizer que só está esperando a morte? Será que Deus não tem algo para fazer na tua vida ainda? Hein, meus irmãos? Às vezes a gente se conforma, né? Não tem jeito, o negócio é morrer. E tem gente, irmão, que até acelera o processo, o cara se mata. Conhece pessoas que tiraram a vida? A pessoa fica tão desiludida, irmão, fica tão para baixo, irmão, com a situação dela, que ela diz: já sei, eu vou acelerar o processo. Aí ela pega uma corda, ela pega um copo de veneno, ela pega uma faca, uma gilete, corta pulso, corta veia, toma veneno, pula de ponte, vai no prédio, pula do apartamento. Porque em vez de buscar a morte, não busca a vida, que é Jesus? Essa mulher, ela poderia se entregar para a doença, para o problema, e aceitar de forma passiva a situação dela e morrer. Mas não, irmãos, ela quis a vida, e ela sabia que quem tinha vida para dar a ela era Jesus. Então, eu gosto muito dessa partezinha aqui do capítulo 5, e o versículo de número 27, ouvindo falar de Jesus. Como ela ouviu falar de Jesus? Não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Tá certo, meus irmãos? Então, não foi pelo rádio, não foi pela televisão e não foi pela internet, que são meios de comunicação, irmão, que pode ser um instrumento tremendo na mão de Deus, né? Só que as pessoas acabam usando a televisão para lazer, e muitas das vezes lazer que não agrada a Deus, em vez de usar para uma coisa boa. Pessoas que usam a internet, irmãos, que tem tantas formas de fazer a obra de Deus através da internet. Irmão, tem gente casando pela internet, tem gente arrumando trabalho pela internet, tem gente ganhando dinheiro com a internet. Irmão, se dá para fazer tudo isso pela internet, não dá para ganhar almas para Jesus pela internet, irmãos? Dá ou não dá, igreja do Senhor? Começa a usar a tua internet para o reino de Deus. Pastor, tenho vergonha. Vergonha do quê, meu irmão? Tu não é crente? Né? Então, ela ouviu falar de Jesus. Certamente, boca a boca, alguém foi lá e disse: escuta, mulher,
Eu sei que o teu problema é difícil, já estou sabendo que você gastou tudo aí com os médicos, mas olha, tem alguém que pode te curar. Esse alguém se chama Jesus. É o Galileu aqui da cidade de Nazaré. Então, ela ouviu falar de Jesus, irmão. Sabe, é muito importante a evangelização. Sabe, eu às vezes quando eu andava de ônibus, agora tem alguns anos que eu não ando mais de ônibus, mas quando eu andava de ônibus, muitas das vezes eu vinha da igreja, eu vinha do trabalho no ônibus, e cansei de ver pessoas na igreja, no ônibus, falando mal da igreja. Pessoa dentro do ônibus, o ônibus lotado de ímpio, e os caras criticando a igreja no meio dos ímpios. Quem é que você quer ganhar para Jesus falando mal da obra de Deus na frente de tudo quanto é gente, meus irmãos? Se você tem uma crítica, vá direto à pessoa que precisa ouvir a crítica. Não fale pelas costas. Venha na frente, critica, diga o que está acontecendo. Agora, dentro de um ônibus, a empresa que eu trabalho lá, irmão, agora não tem tanto crente, mas ainda tem lá 30 funcionários, acho que uns 10 é crente. Mas teve um tempo, irmão, que nós tínhamos quase 30 crentes. E eu chegava de manhã no escritório, que naquela época a gente ia no escritório pegar o serviço para ir para campo, chegava lá, a crentaiada criticando a igreja, falando mal do culto anterior. Né? Sabe o que o supervisor falou um dia para mim? O supervisor falou assim: Benjamin, eu não sei o que esse pessoal aí aprende na igreja. O supervisor católico. E aí eu pensei comigo assim, se ele soubesse que não é o que eles aprendem, é o que eles ensinam, porque eram todos obreiros. Não era membro, era obreiro. O cara chega no trabalho de manhã, em vez de estar focado no trabalho, está criticando o culto anterior, criticando quem cantou, quem pregou, criticando a hora que o culto acabou. Meu irmão, isso não se faz. E aí o supervisor, ele era católico, ele falou: olha, Benjamin, eu queria saber o que esse pessoal aprende na igreja. Eu fiquei quieto, só pensei comigo, não é o que eles aprendem, é o que eles ensinam, porque são todos obreiros. Então, irmãos, a gente precisa falar de Jesus para as almas. Amém? As coisas ruins, irmão, deixa o fuxico gospel falar. Não tem um site especializado em fofoca evangélica? Pega cada problema que dá nas igrejas, expõe na internet. Irmão, a fofoca e as desgraças, deixa para o fuxico gospel. Deixa para essas pessoas desocupadas, que são igual urubus. O urubu é necessário, o urubu tem que fazer a faxina da terra, mas o urubu tem uma característica: o urubu sobrevive com a morte do outro. E tem gente, irmão, que ele sobrevive, a alegria dele é falar mal do outro. Quando ele está alegre é porque ele tem uma fofoca ou alguma notícia ruim para passar. Irmão, não seja assim, irmão. Se você tem dificuldade para controlar a tua língua, vai orar mais, jejua mais. O mundo precisa ouvir, mas é ouvir sobre Jesus, irmão. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. Graças a Deus que quem falou para essa mulher falou coisas boas. E o que ela escutou aproximou ela de Jesus, né? E não afastou, como acontece muito. Eu estava vendo uma pergunta, tem crente que não tem o que fazer, né, irmão? Aí ele vai lá no Facebook e fez assim, ó: se a igreja te fere, você tem que voltar lá? Vai orar, infeliz. Está usando a internet para causar polêmica, discussão. Eu pensei, daqui a pouco vai dar briga aqui. Daqui a pouco vai dar, né? Eu vi essa postagem porque a irmã me mandou para mim, né? Falou: ó, pastor, que fulano comentou. Aí eu olhei e disse: meu Deus, olha só que absurdo. Irmão, você usar a internet para ficar polemizando, questionando, não faz isso, meu irmão. Nós temos que fazer coisa que agrega, coisa que dá valor, coisa que edifica. Nós temos que criar coisas que aproximem as pessoas de Deus e não que afastem as pessoas de Deus. Então, graças a Deus que quem chegou aqui nessa mulher foi uma pessoa boa. Disse: olha, Jesus é maravilhoso. Quem sabe que tinha pessoas que não gostavam de Jesus? Já pensou se aparece um perturbado desse antes? Olha, a senhora não chega perto de Jesus, que esse homem não presta. Ele é contra Moisés, é contra a lei, ele desobedece à lei, ele cura no sábado, ele faz tudo errado. Mas quem chegou foi uma pessoa boa. Disse: olha, Jesus cura, Jesus, ele te dá saúde. E através desse testemunho, essa mulher, ela foi aonde? Ela foi atrás de Jesus.
Só que nada é fácil, irmão. Quando ela chegou onde Jesus estava, havia o quê? Uma multidão rodeando Jesus. Você sabe que multidão sempre tem 3 tipos de pessoa, né? Eu sempre gosto de falar, eu já falei, tem gente que já sabe que eu falo isso, mas tem gente que não sabe. Multidão sempre tem 3 tipos de pessoa. Entre a multidão tem o crítico, entre a multidão tem o curioso, e entre a multidão tem aqueles que vêm para receber. Aqui nessa noite pode ter também esses 3 tipos de pessoas. Talvez você chegou aqui e você seja um crítico. Talvez você chegou aqui e você seja uma pessoa curiosa. Talvez você chegou aqui e você seja uma pessoa necessitada de receber milagre. Então, haverá sempre esses 3 tipos de pessoas que andam ao redor de Jesus, amém? O terceiro tipo é o melhor, são os necessitados que vêm para receber. Quem é que veio para receber alguma coisa aqui nessa noite? Ou levante a mão, glorifica o nome do Senhor aqui nessa noite. Aleluia! Quem sente a presença dEle? Quem pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida ainda? Isso, levante a sua mão, dê liberdade para o Espírito Santo. Você não é uma pessoa engessada, uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, uma pessoa fria na fé, mas você é uma pessoa de Deus, é um homem, uma mulher de Deus, é um servo de Deus. Você é o templo do Espírito Santo de Deus, então sinta a presença desse Deus. Aleluia! A mulher veio para ser curada, porém, quando chegou ali, encontrou a multidão na frente. E aí, irmãos, ela pensou na lei. Segundo a lei, eu não posso tocar em ninguém, porque quem eu tocar fica imundo também. Segundo a lei, eu estou proibida de me aproximar. Mas, olhando para a necessidade minha, se eu não for, eu morro. Então, ela estava entre a cruz e o punhal. Se ela avança, ela desobedece à lei. E se ela desiste e vai embora, ela morre. Né? Irmão, tem coisas, não sei se tu sabe, os pães da proposição, quem sabe que lá no Santo dos Santos ficava uma bandeja com 12 pães? Quem sabe? Quem é que podia comer aqueles pães? Só o sacerdote. Se outro mortal comesse, o cara morria. Só que até Deus abre exceção em algumas regras. Um dia Davi estava com os homens, todo mundo faminto. Davi disse ao sacerdote: você tem alguma coisa de comer aí? Falou: olha, só tem os pães da proposição, só quem pode comer eles é o sacerdote. Mas assim, como é que está a vida? Está tudo bem com Deus? Está tudo bem, graças a Deus. Então parei. Foi lá, buscou os pães, que era do sacerdote, era uma lei divina, que só o sacerdote podia comer dos pães. O sacerdote pegou os pães, deu para Davi, para os homens que Davi estavam, todos eles comeram, mataram a fome e não morreram. Por que não morreram? Porque Deus abriu uma exceção. Amém, meus irmãos? Deus é maravilhoso, irmãos. Bendito é o nome desse Deus. Então, certamente esta mulher, irmãos, olhando aos olhos de Deus, ela não pecou contra Deus, porque ela estava optando pela vida dela. Certo, meus irmãos? É uma coisa que eu tento fazer os irmãos entender. Tipo, nós estamos aqui no culto, tá? Entrou aqui na igreja um rapaz viciado. E está vindo 2 caras com um revólver ali para matar ele. O cara entrou aqui dentro, se escondeu aqui na frente. Chegou os 2 matadores ali com a arma na mão. Ele entrou aí. O que é que a gente vai dizer? Eu sou crente, eu não minto. Entrou sim, por favor. Está aqui, ó. Obreiro, traz ele aqui para os matadores. Eu não minto. Mas tem um cara ali com uma arma, querendo matar um coitado do miserável aqui, que está com a vida já destruída pela droga. Eu vou dizer para o matador que ele está ali? Você não vi. Aqui não está. Tu acha que Deus vai requerer de mim isso? Consegue me entender? Tem crente que diz assim: fosse eu não mentia. Mas quando bate o carro, mente para safar ao lado do seguro.
que tinha um santão aqui com a gente, irmão, que era santo demais. Aí a nora bateu o carro, e aí ele combinou com o dono do carro: não, diga que você estava culpado, eu pago a franquia, né? Porque o carro ia custar 8 mil conserto, é crente. Aí mentir que o cara do outro carro foi o culpado, você pagar a franquia para livrar o couro, aí pode. Aí não é pecado. Agora, salvar uma vida que está destruída já pela droga, para impedir o cara de ser morto, aí é pecado. Irmão, cuida para não coar um mosquito e engolir um camelo garganta abaixo, irmão. O que você não tem que mentir é quando bate na porta para cobrar o teu dinheiro. O que você não tem que mentir é quando acha alguma coisa e tu sabe quem é o dono e tu não devolve. Aí sim, meus irmãos. Agora, a mulher, ela está entre a lei e a vida dela. Segundo a lei, eu não posso tocar em ninguém, não posso me aproximar. Mas se eu não aproveitar hoje, eu vou morrer. Então, entre morrer e tocar nas pessoas, eu vou arriscar. Ela entrou no meio da multidão, irmãos. Porque ela saiu de casa com um propósito. E o propósito dela era esse: eu vou até ele, e eu chegando nele, eu só vou tocar na orla dos seus vestidos e eu vou ficar curada. Que fé tremenda, meus irmãos. Então ela vem, só que quando ela chega ali, a multidão está na frente. E ela vai ter que entrar no meio da multidão para poder fazer o que ela queria, que era tocar na roupa de Jesus. Então ela vai entrando, vai, né, pedindo licença, espremendo e tal, e aquela coisa toda. Ela consegue chegar onde Jesus está. Ela se abaixa, toca na orla das vestes de Jesus, e quando ela toca na orla das vestes de Jesus, ela sente a cura. Eu não li, mas os irmãos podem ler na íntegra. A Bíblia diz que ela sentiu a cura instantaneamente. Foi assim, ó, um estalo de dedo, pá, tocou em Jesus, o sangue automaticamente parou, irmãos. Ela disse: opa, estou curada. E ela estava pensando em se retirar, embora ninguém ia saber de nada. Mas aí Jesus, se ela sentiu a cura, Jesus sentiu sair virtude. Aí Jesus disse: opa, quem é que me tocou? Alguém disse: mestre, a multidão te aperta, a multidão te oprime. E dizes: quem me tocou? Jesus disse: alguém me tocou, porque eu conheci que de mim saiu virtude. Quando ela toca em Jesus pela fé, Jesus sente sair poder dele para curar ela, meus irmãos. Aleluia! Levante a mão, porque esse poder nessa noite vai trazer a cura para você. Esse poder de Jesus essa noite vai resolver o teu problema. Vai dar a vitória que você precisa para a sua vida. Quando Jesus falou assim, ela ficou com medo, porque segundo a lei, ela não deveria estar ali. Segundo a lei, ela não deveria estar ali. Não podia. Daí ela ficou quietinha. Não vou dizer que fui eu, porque o pessoal vai cair em cima de mim aí, me criticando, vão bobear, me apedrejam. Quem sabe que os judeus é bom na pedra? Judeu é bom na pedra. Qualquer coisinha, vai para paredão. Não é tiro de fal, não, é pedrada, meu amigo. Mataram Estevão apedrejado. Muitos homens de Deus foram apedrejados, né? Então essa mulher, ela entendeu assim: se eu dizer quem sou, qual o problema que eu tinha e qual a razão, o motivo que me fez tocar nele, esse povo me condena. Então eu vou ficar quietinho, ficar na minha. Quem me tocou? Perguntou Jesus. Ninguém falou nada. Jesus insistiu: quem me tocou? Daí ela começou a tremer. Não tem a pessoa quando fica nervosa, tem uns que tremem. Esses dias eu vi uma noiva casando e estava assim, normal, né? Quem me tocou? Ela começou a tremer. Quando ela viu que ela não podia ocultar, esconder, porque de Jesus a gente não esconde nada, só que Jesus podia dar de dedo assim, mas ele não faz isso, irmão. Sabe? Eu, sinceramente, irmão, eu tenho dó daquelas pessoas que saem assim apontando as pessoas, porque Deus não faz isso. Deus não faz. Quem faz isso são pessoas que se acham superiores, que se acham mais santos, que é mais fácil apontar e às vezes envergonhar a pessoa do que levar uma palavra, um conselho e orar pela pessoa. Então Jesus, ele nunca apontou o dedo para ninguém, meus irmãos. Pessoas que tinham culpa, a boca de Jesus nunca condenou eles, porque até Jesus, ele não veio para condenar, ele veio para salvar, meus irmãos.
Então a mulher, vendo que não podia se esconder, ela disse: Senhor, fui eu quem te tocou. Dela contou a razão. Eu tinha uma hemorragia, 12 anos, gastei tudo que tinha com os médicos, ninguém pôde me curar. E lá em casa me falaram do Senhor e eu disse comigo mesmo: eu vou lá, vou tocar nas vestes dele e eu vou sarar. E de fato, quando eu toquei, eu senti a cura. Sabe o que Jesus disse para ela? Vá em paz. A tua fé te salvou. Aleluia! Oh, glória a Deus, como Jesus é maravilhoso, irmãos. Quem sabe que Jesus é amor, diga glória a Deus. Jesus disse, vai em paz. Sabe por que Jesus disse vai em paz? Porque se Jesus não diz isso, irmão, alguém vai tentar impedir ela de sair dali. Não, daqui tu não sai. Vamos para o sinédrio. Vamos julgar a tua causa. Vai em paz. A tua fé te salvou. E assim como ela veio, ela saiu com uma diferença. Saiu curada. Glória a Deus. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Ninguém é dono da verdade. Obreiro, pastores que acham que tem a verdade absoluta, igrejas que acham que são absolutas. Ninguém é absoluto, irmão. O único que é absoluto é Deus, irmãos. Nós somos miseráveis, a nossa compreensão é muito pequena às vezes, né? Até tem uma ilustração falando de conhecimento do galo e do pintinho. Estava lá no galinheiro o pintinho e o galo. E o pintinho falou para o galo: papai, o mundo termina ali, olhando pela tela do viveiro, ele via o final ali do quintalzinho. Papai, o mundo termina ali? O galo deu uma risada e disse: não, meu filho. Sobe aqui. Pegou o pintinho, foi lá em cima no poleiro alto e disse: olha lá atrás, o mundo termina lá. Ó. Irmão, o mundo não está ao nosso alcance, toda a sabedoria não está ao nosso alcance, mas nós somos limitados, irmãos. Só quem sabe tudo é Deus, nós não sabemos praticamente nada, meus irmãos. Deus é que é conhecedor de todas as coisas. Então, às vezes, a gente tira muita conclusão precipitada de pessoas, de atitudes, né? A gente se precipita e às vezes a nossa boca fala demais. Sabe, tem coisas que não alterem nada. Eu não sei se os irmãos são mais antigos na fé, têm conhecimento, mas houve uma época na vida da igreja que era proibido de usar perfume. Imagine, irmão, quantos irmãos que serviram a Deus e se privaram de perfume por causa da igreja. Houve uma época, irmão, nos anos 50, que foi liberado o uso, mas o uso não exagerado. Então tinha que usar o perfume com moderação. Olha só, você tinha que moderar a quantidade, né, de perfume que você usava. Houve uma época, não sou eu quem diz, porque em 1950 eu não tinha nascido e não era crente, tá? Mas a história da igreja conta, os porteiros ficavam na porta da igreja e quando entrava um crente muito cheiroso, já ia para falar com o pastor. Eles diziam que o cara ou a mulher estava com a pomba gira. Houve uma época assim, meus irmãos, é coisa incrível. Houve uma época, irmão, que quando o crente era disciplinado, ele era proibido de participar do culto. Se era culto de oração, ele não podia orar, ele tinha que ficar em casa ou fora da igreja. Há uma igreja, irmãos, ainda hoje, que quando um crente peca, que ele é excluído, ele tem que sentar no último banco da igreja para todo mundo saber que ele está em pecado e que ele foi excluído. Meu irmão, onde é que está o amor e a misericórdia de Deus, meus irmãos? Quem consegue entender que Deus é mais, diga glória a Deus. Alguém aqui já leu o livro do profeta Oséias? Quem já leu? Deus mandou Oséias casar com quem? Com quem Deus mandou Oséias casar? Uma prostituta. Eu entendo, escuta aqui, ó, eu entendo, não é que Oséias foi lá numa casa de mulher e vou te levar para casar, não foi isso. Mas casar com uma prostituta refere-se ao seguinte, isso é o meu entendimento, e eu não sou muito bobo, eu tenho certeza que eu estou certo. Prostituta, casa com uma prostituta quer dizer uma mulher que tinha vários relacionamentos, porque na época a mulher era feita para um homem só e acabou. Passasse disso,
caía na língua do povo. Então, essa prostituta, tenho para mim, que era uma mulher acostumada com namoro, relacionamento escandaloso, passa na mão de um, passa na mão de outro, e vai indo, e era aquela mulher que lá na cidade todo mundo falava mal dela. E Deus disse, casa uma prostituta. Aí ele vai lá e casa com essa Gomer, que era filha do Diblaim. O pai era Diblaim, a filha era Gomer. Ele casa com ela, e aí tem um filho. E pelo que eu leio na Bíblia, pelo que eu entendo, irmão, o primeiro filho foi dele. Mas os outros 2 filhos já foi filho do adultério dela. Irmão, a mulher era uma praga. Mas pensa numa mulher sem caráter. Então, ela tem o primeiro filho, os 2 filhos seguintes, foram 3, já dá a entender na Bíblia que já eram filhos de outros homens. Ela é casada com Oséias, mas vivia se prostituindo com todos os homens da cidade. E um dia ela resolveu ir embora. E foi embora. Caiu na vida. Se você ler o capítulo 1 e o capítulo 3, o capítulo 2 de Oséias, essa mulher caiu na maior promiscuidade, se prostituiu à luz do dia com vários parceiros, viveu uma vida de miséria. Houve um dia, irmão, que ela caiu tanto na vida moral dela, que ela terminou como escrava. E aí Oséias vai lá na feira de escravo, onde ela estava sendo vendida como escrava. Oséias paga por ela. Oséias compra ela, leva para casa. Oséias diz, olha, daqui para frente, tu vais ser minha, tu não se prostitui mais. E Oséias levou ela para casa. Irmão, não adiantou nada. Continuou prostituindo, traindo, vivendo em adultério, em pecado. E toda essa história que Oséias relata sobre a sua vida, fala sobre o nosso relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Nós somos essa mulher adúltera, que pecamos adorando ídolos, vícios, bebidas, tudo quanto é tipo de nojeira a gente fazia em pecado. Deus nos amou tanto que mesmo nós estando mortos em nossos pecados, Ele nos comprou, e não foi por 30 moedas de prata como Oséias comprou ela, mas Ele nos comprou pelo sangue imaculado do seu Filho Jesus Cristo, irmão. Quantos comprados pelo sangue de Jesus nós temos aqui nessa noite? Quantos foram comprados pelo sangue de Jesus? E agora, irmão, vai ser infiel ainda? Vai ser infiel? Irmão, a mulher, todo o amor, toda a atenção, todo o carinho que Oséias deu, não foi suficiente. O casamento de Oséias foi um casamento sem solução. Mas nós erramos lá atrás. Deus nos amou mesmo estando mortos nos nossos pecados, mas Ele nos comprou, irmãos. Deus nessa noite não pede para ti o ontem. Deus nessa noite Ele não pede para ti o ano passado. Ele não pede para ti algo da tua juventude. Deus nessa noite, para Ele o que importa é o dia chamado hoje. A palavra disse, hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo. Não endureçai os vossos corações. Deus nessa noite te chama para o arrependimento. Deus nessa noite te chama para a vida eterna. Deus nessa noite Ele está te dando uma nova oportunidade de salvação. Abrace a fé em Jesus. Seja fiel. Aleluia. Amém, meus irmãos? Tudo aquilo que Oséias viveu com aquela mulher foi para falar sobre o amor de Deus conosco, irmãos. Deus é maravilhoso, irmãos. Amém? Vamos ouvir a voz do Espírito Santo aqui nessa noite. Bate as palmas para Jesus. Louva a Jesus, adore a Jesus. Glória a Jesus. Vamos ficando de pé para nós fazer a parte da oferta. Você que trouxe uma oferta, pegue agora. Vamos ofertar, irmãos. Quem está com dízimo para apresentar nessa noite? Tem alguém que está com dízimo? Vem para frente, dizimista.
Vem para nós orar por você, pela tua contribuição, para Deus te abençoar cada vez mais. Cadê os dizimistas dessa noite? Está vindo, venham. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, abençoa todos os dizimistas que estão agora apresentando as suas contribuições aqui nesta noite de domingo. Abençoa também cada irmão que contribui, que oferta com amor e com alegria, que o Senhor venha abençoar, prosperar, repreender as enfermidades. Recebe as nossas ofertas, ó Deus, nesta noite. E se alguém nesta noite não pode ofertar porque ele não tem condições financeiras, meu Pai, mas que ele venha a ser abençoado e guardado pelo Senhor aqui nesta noite também, no nome precioso de Jesus Cristo eu te peço. Amém, Jesus. Todos digam graças a Deus. Põe na sala. Senta um pouquinho, amados. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperta minha mão. Se tu me amas de todo o coração, aceita Jesus Cristo. Todos juntos, vamos lá. A minha vida Jesus já transformou com a paz do Senhor. A minha vida Jesus já transformou. Eu posso te saudar. Se tu me amas de todo o coração, me mostra teu sorriso e aperta minha mão. Se tu me amas de todo o coração, aceita Jesus Cristo. Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? Que calor é este em volta do altar? É o poder de Deus que está neste lugar. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Jesus te ama, Jesus te chama. Ó, vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te chama. Ó, vem agora, pecador que está lá fora. A igreja do Senhor é cheia do poder. Isso, a igreja do Senhor é cheia do poder. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus no meio dela não sai. Ela não cai, não cai, não cai, porque Jesus no meio dela não sai. A igreja do Senhor é cheia. A igreja do Senhor é cheia. Jesus te ama, Jesus te chama. Ó, vem agora, pecador que está lá fora. Jesus te ama, Jesus te chama. Ó, vem agora, pecador que está lá fora. A igreja do Senhor é cheia. A igreja do Senhor é cheia do poder de Deus. Amém, Jesus. Irmãos, quem crê